Aqui está a sua melhor companhia, CYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou muito frágil. Eu sei, poderoso é Jesus. Eu vou confiar sempre nele. Quero viver em sua luz. Eu sei que o mundo perece. Eu sei, tudo é ilusão. Eu dou minha vida a Cristo e guarda o coração. Jesus Cristo falou, está falado. Pode o inferno se abrir, o mesmo a terra sumir, você está abençoado. Jesus Cristo falou, foi Ele quem falou. Pode autorizar que o diabo fugirá em nome do Senhor. Jesus Cristo falou para a viúva de Naim para não chorar. E o esquife parou quando ele chegou, começou a falar. Disse ao morto levante, e naquele instante o que aconteceu? O moço levantou, pela mão Jesus pegou e viva a mãe devolveu. Jesus Cristo falou, está falado. Pode o inferno se abrir, o mesmo a terra sumir, você está abençoado. Jesus Cristo falou, foi Ele quem falou. Muito boa tarde, Cafelândia, boa tarde você de toda a região. Estamos de volta com o Evangelho para Todos, trazendo para você uma passagem da Bíblia onde Deus fala através do Filho algo muito importante para a sua vida e para a minha vida também. O ensinamento do Filho de Deus, que está aqui em João capítulo 4, versículo 4 até o 26. E tem um diálogo muito poderoso aqui do Filho de Deus para mim e para você. Está em João capítulo 4. Por que eu falo para você? Por causa que você está ouvindo um ensinamento que não é meu. Algumas pessoas me perguntam: você leva o evangelho para converter as pessoas? Eu falei, não. Por quê? Porque cada um já tem a sua mente formada, ou na verdade ou na mentira, ou no engano ou naquilo que é o certo. Então, você já tem a sua religião, então não tem por que eu me preocupar com a sua religião. Eu tenho que preocupar em divulgar o evangelho pelo compromisso meu com o evangelho, não com você, porque você já tem talvez a sua própria igreja, sua própria religião, e talvez você tenha também já o que você acha, que você pense como eu também. Mas o que eu acho que penso não está acima do que Jesus Cristo falou, pelo menos na minha vida pessoal. E prego o evangelho também para se manter em cima daquilo que é a verdade, né? Por isso que eu prego o evangelho para você. Eu trago aqui nesse espaço, na Rádio Cafelândia FM, lá no YouTube também, no Jesus Cristo Falou, tá falado 104.9, vai lá, orientação do Filho de Deus. É claro que eu estou estudando Jesus Cristo para que eu venha separar todas as mensagens em cima de áreas da minha vida pessoal
e da sua vida também, para que você possa, de repente, examinar essa biblioteca que você tem na sua casa, que é a Bíblia, e separar ali Antigo Testamento do Novo, buscar a sabedoria de Deus, para nós separarmos, né, ali o Antigo Testamento do Novo, para ver quais são ali os meus deveres, quais são os meus direitos. Estando eu na lei, existe deveres, existe direitos. Estando eu na graça em Cristo, existe também deveres e também existe direitos, embora é bastante confundido em tudo aquilo que tem na Bíblia, né, por ser um livro grande, ou em tudo aquilo que é trazido para mim e para você. Porque o inimigo de Deus, ele quer justamente que você e eu não viemos descobrir que somos filhos de Deus através do que Cristo fez, através do que ele trouxe de ensinamento, que ele fez na cruz do Calvário. Nós podemos ter filho de Deus. Isso é uma diferença muito grande entre servo e filho. Existem várias cartas, né? O apóstolo Paulo escreve aos Efésios, aos Gálatas, também carta aos Hebreus, mostrando que isso é uma diferença muito grande de antes de Jesus Cristo ter vindo na terra e após Jesus Cristo ter vindo na terra. Vamos ler uma passagem aqui para nós analisarmos, João capítulo 4, versículo de número 4 até o versículo 26, uma passagem bastante longa, onde vai haver um diálogo aqui de Jesus Cristo com a mulher samaritana, e você vai perceber que Jesus Cristo vai trazer ensinamentos aqui para a mulher samaritana e vai esclarecer dúvidas que ela também tem. Ela vai aqui questionar Jesus Cristo em algumas coisas, e essa dúvida que a mulher samaritana tem, ela é a dúvida que eu e você também temos. Pelo menos eu tenho essa dúvida, eu tenho várias dúvidas, e quando eu tenho dúvida, eu vou lá e pergunto para quem entende. Então ela fez certo, ela perguntou para Jesus Cristo. Jesus Cristo conhece todo mundo oculto e o mundo visível também. O próprio Jesus Cristo traz ensinamentos, orientações que é para esse tempo aqui na Terra, que não tem nada a ver com salvação, né, com a eternidade. Existem ensinamentos que são para a eternidade. No próprio oração do Pai Nosso, como Jesus Cristo explica ali e pede para nós orarmos, ele deixa bem claro isso, né? Seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu, deixando que existe dois tempos, né? Um tempo eterno, que é no céu, e um tempo terreno aqui na terra, que varia entre 70 a 100 anos de idade, na lógica normal, né? Vamos para a palavra de Deus? Só está escrito assim, ó, João capítulo 4, o versículo, começamos no 4, ó. E era necessário passar por Samaria. Havia uma necessidade que Jesus Cristo passasse por Samaria, porque Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, todo o tempo dentro da terra, assim como nós também estamos interligados um ao outro, existem coisas que são necessárias que eu faça, que eu passe, que eu fale, que eu ache, que eu tenha, que eu perca. Isso são planos normais. E Jesus Cristo, sendo Filho de Deus, muito mais. Imagine, se eu e você somos importantes ao ponto de quando uma pessoa nasce ou quando uma pessoa morre, muita coisa muda. Muita coisa mesmo. E nem é preciso ser rico, não. Nem precisa ter muitas propriedades. Pode ser qualquer pessoa que venha nascer, sendo ela de qualquer classe, muda uma sequência de vários pontos, várias situações, assim como uma pessoa quando morre também, muda muita coisa. Muita coisa muda. Muitas coisas que iam para cá já não vai mais para cá, vai ser para lá. Muitas coisas que são edificadas não vão ser mais. Muitas coisas que talvez iam demorar 10 anos para ser vendidas ou até mesmo demolidas, vão ser destruídas antes. Então imagine Jesus Cristo. Aí no versículo 4 fala assim: era necessário passar por Samaria. E foi por uma cidade de Samaria chamada Sicar. Aí na sequência, junto à herdade de Jacó, que tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se e assim junto à fonte. E era isso já quase a hora sexta. E veio uma mulher samaritana tirar água, e disse Jesus: dai-me de beber, porque o seu discípulo tinha ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, e lhes pedirias, e ele lhe daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirar água, e o poço é fundo, onde pois tens água viva? E tu é maior do que Jacó,
nosso pai, que nos deu o poço bebendo ele próprio dele, e seus filhos e seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhes der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der lhe fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe, pois, a mulher: Senhor, dai-me desta água para que eu não mais tenha sede e que não venha aqui tirá-la. Disse-lhe, pois, Jesus: vai e chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tivestes 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse, pois, a mulher: Senhor, vejo que és profetas. Aí a mulher diz assim: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde devemos adorar. Disse por Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, e que neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura que os tais assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem, adorem em espírito e em verdade. E a mulher disse: eu sei que o Messias, que chamas o Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo, ou todas as coisas. Jesus disse: eu sou eu que falo contigo. Palavra do nosso Deus Todo-Poderoso, através do Filho, para mim e também para você, amigo. Você está ouvindo Evangelho para Todos, com Ismael de Castro. Amigo ouvinte, uma passagem bastante longa, né? Mas resumindo aqui o que eu li aqui em João 4 até o versículo 4, né? João 4 até o 26, Jesus Cristo foi até uma cidade chamada Sicar, passando por Samaria, e chegou junto a um poço onde havia uma mulher samaritana que veio buscar água. E essa mulher Jesus Cristo puxa um assunto com ela e ela se admira, porque há uma rixa não só religiosa, mas de um povo com o outro. E então Jesus conversa com ela e pede para que dê a ele de beber da água. E a mulher falou: Senhor, mas o Senhor falando comigo? E Jesus Cristo continua falando com esta mulher. E ele fala: dá-me beber desta água. E eles começam a ter um diálogo, esta mulher com Jesus Cristo. Jesus Cristo vai falar de uma água, que ele fala que se ela pedir a ele, ele vai dar para ela uma água que nunca mais, tendo desta água, nunca mais terá sede. Veja que Jesus Cristo não está falando da mesma água que ela está tirando com o balde. E ela está entendendo ali de que a água que Jesus Cristo está falando é uma água a ser tirada de um poço. Esta água, que é a coisa mais, depois do ar, acho que é a coisa mais importante, né, para a vida. Mas veja, junto com o ar, porque é uma fórmula, né, da água também. Então, vendo que Jesus Cristo vai conversar com esta mulher, embora seja uma leitura longa, como eu comentei, e no decorrer dessa conversa com esta mulher, Jesus Cristo fala assim: se tu me pedires, se você soubesse com quem você está falando, se você soubesse que eu sou o Filho de Deus, esse que fala contigo, como ele terminou no versículo 26, se você soubesse que eu sou o Filho de Deus, você me pediria de uma água, eu te daria desta água, e você beberia e nunca mais teria sede, porque dentro de você ia surgir uma fonte de água que ia jorrar para a vida eterna, deixando bem claro de que era o Espírito Santo de Deus que ele queria dar para esta mulher. Então, conversando com esta mulher, ele vai dizer para ela assim:
chama o teu marido, e ela vai responder para ele assim: eu não tenho marido. E ele vai dizer assim para ela: tivesse 5 maridos e o que tens não é teu. Veja que nós aprendemos de que todo o envolvimento com uma mulher, de uma mulher com um homem, a gente fomos enganados pelo diabo de que é um namoro, né? Mas todo o envolvimento de uma mulher com um homem é um casamento. Essa mulher ela teve 5 maridos, Jesus Cristo falou. Não está dizendo que ela foi casada 5 vezes. Não. Está dizendo que ela teve 5 maridos e o que ela tinha hoje no momento não era dela. Ou seja, Jesus Cristo está dizendo para ela assim: tivesse 5 maridos, ou seja, você se envolveu 5 vezes com um homem, com 5 homens, perdão, e o que hoje você tem contigo não é seu marido. Falou para esta mulher, e esta mulher respondeu para ele: estou vendo que tu és profeta. Mas na sequência, essa mulher ainda vai questionar Jesus Cristo, mostrando que as religiões que ela tinha dentro dela, alguns ensinos que ela tinha dentro dela, naquele momento ela começou a relembrar para Jesus Cristo. E alguns desses ensinos que ela tinha, ela expôs para o Filho de Deus, falando para ele assim: uns dizem que é no monte que nós temos que buscar o Senhor, outros dizem que é lá em Jerusalém. Ou seja, uns dizem que o certo é nesta igreja, outros dizem que é naquela, outros dizem que o certo é nesta religião, não, outros dizem que é naquela. Aí Jesus Cristo vai chegar bem claramente para essa mulher, e veja que essa mulher tinha uma dúvida, e que dá para ver claramente que ela não estava nem indo no monte e nem estava indo no templo em Jerusalém. Ela estava no meio do caminho. E Jesus Cristo deixa bem claro para ela que a hora vem e agora é, ou seja, que Jesus Cristo estava na terra para cumprir um propósito, para que todo aquele que viesse crer nele deixasse ser servo de Deus pela lei e viesse ser filho de Deus pela graça. Isso é bem claro no Novo Testamento, embora não é claro para nós, porque vieram influenciadores religiosos e montaram o interesse do inimigo de Deus no nosso coração, que é não deixar você e eu se assumirmos como filho de Deus. Uma vez filho, herdeiro de Deus aqui na terra. Mas quando fala herdeiro de Deus, a gente pensa assim: então eu tenho que ser muito grande, eu tenho que ter muita coisa. Não, você pode ter pouca coisa, mas o que você tenha seja de algo de extremo valor, de extrema importância. Se você é um funcionário, o melhor funcionário que existe deve ser você, deve ser eu. Se eu sou o patrão, eu devo buscar a sabedoria de Deus para ser o melhor patrão. Se eu sou empregado, eu devo ser o melhor empregado. Não. É porque eu sou filho de Deus, Deus é herdeiro de tudo, tem que ser o patrão. Não é isso que ele diz ali. Mas ele vai dizer claramente, não é isso que ele diz no Novo Testamento inteiro. Não, de maneira alguma. Mas ele diz assim, ainda na sequência, se você for ler aí na sua casa, nós estamos falando de João 4, versículo 4 até o 26. Vai chegar aí no versículo acho que 22, deixa eu voltar aqui na Bíblia, versículo 22, vamos voltar aqui no versículo 22, para nós vermos o que acontece aqui. No versículo 22, Jesus Cristo vai falar, primeiro, no versículo 21, a mulher, credes que a hora vem, Jesus Cristo fala assim, antes no versículo 20, ela fala assim, nossos pais adoraram neste monte. Vós dizeis que é em Jerusalém que devemos os que devem adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, e que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis. Aí na sequência ele vai falar, e depois ele vai dizer, versículo 23, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura que os tais assim o adorem. Deus é espírito, importa que os adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando ele vier, anunciará tudo. Ou seja, a mulher falou assim: quando Jesus Cristo vier no mundo, ele vai anunciar tudo. Porque a mulher não sabia que aquele que estava falando com ela era Jesus Cristo. Assim como eu e você. Nós olhamos hoje para a palavra, o ensinamento de Jesus Cristo, como se fosse o mesmo ensinamento do Abraão, do Isaac, do Jacó, do Davi, do Salomão, do Sansão. Olhamos para o ensinamento de Jesus Cristo como se ele não fosse o Filho de Deus.
Porque uma vez que ele for o Filho de Deus, como ele mesmo fala aqui, uma vez que eu reconheço, uma vez que eu vejo Jesus Cristo como Filho de Deus, o que ele falou está acima de qualquer coisa. Porque é o Filho de Deus. Mas não, a orientação religiosa, que aqui ele falou, que o outro falou, aqui o outro disse, aqui lá é mais importante. Aí Jesus Cristo fala para essa mulher falou bem assim para ele: eu sei que quando quando Cristo vier, quando o Messias vier, que significa o Cristo, ele vai nos ensinar tudo. Ele vai passar para nós uma vida mudante. Ele vai trazer ensinamentos para nós que vai transformar a nossa vida. Aí Jesus Cristo vai dizer para essa mulher, versículo número 26, como eu fechei ali, né, como fechou na Bíblia, aí na sua Bíblia também. Deixa eu só fechar aqui. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, quando ele vier, anunciará tudo. Ou seja, quando Jesus Cristo vier, a mulher falou assim: quando Jesus Cristo vier, ele vai anunciar tudo. Mas Jesus Cristo já veio. Ele veio trazendo o quê? Orientações, ensinamentos. Mas dentro de mim você predomina qual? Qual a orientação? Qual o ensinamento que predomina? Versículo: Jesus disse: eu que falo contigo. Ou seja, sou eu que sou o Messias, eu que sou o Cristo. Jesus Cristo falou assim: é eu que venho e anuncio tudo. Mas o que predomina em mim e você? Não é Jesus Cristo. Por isso é que nós vivemos numa miséria danada. Ah, não, mas eu tenho tanta coisa. Pode ver que as pessoas têm tanta coisa e ao mesmo tempo vivem numa miséria. Eu sempre falo assim: o inimigo de Deus colocou a ambição dele dentro de nós. Qual que é a ambição dele? Tomar o lugar de Deus. Esta é a ambição dele: tomar o lugar de Deus, se passar por Deus. Essa é a verdade. E aqui nessa passagem dá para ver claramente quando a Jesus Cristo pergunta: onde está teu marido? É um exemplo só, tá? Ela fala assim: eu não tenho marido. Ele falou: falasse com verdade, você não tem marido. Se tivesse 5 maridos, ou seja, ela não foi casar 5 vezes, não. E como ele falou que se tivesse 5 maridos? Porque todo o envolvimento que nós temos com alguém, um homem tem com uma mulher. E quem são as testemunhas? Não são aquelas que assinam no cartório. E nem é casado depois que o padre e o pastor dá a benção. Essa é uma realidade que talvez não queríamos aceitar, perdão. Mas é verdade. Ele falou para a mulher: tu tivesse 5 maridos, o que tem não é teu. Ou seja, comigo você foi super verdadeiro, muito verdadeiro, dizendo: eu não tenho marido. É verdade, hoje você não tem marido, mas você teve 5, e o que hoje você tem contigo não é teu. Respondendo isso para a mulher. Claro que em momento algum você vê Jesus Cristo discriminando ela, até porque não tinha por que Jesus Cristo discriminar ela. Por quê? Sendo o Filho de Deus, não havia segredo nenhum. Como ela é co-elegítima, vai comparar o quê? Para colocar, se ele tem as claras, a minha vida, a sua vida, a vida daquela mulher. Ele tem as claras, tudo que eu faço, o que eu já fiz, o que eu vou fazer. Então não há nenhum segredo para Jesus Cristo. Por isso Jesus Cristo nem julgou ela, falou assim: você vai para o inferno porque você fez isto ou porque você está dessa maneira. Não, ele deixou bem claro para ela que se você pedir da água que eu tenho, eu também penso dessa maneira, eu tenho que pedir da água que ele tem. Que água será que é esta? Não é esta água que está na torneira da minha casa, não, com certeza que não. Nem aquela da mina de um poço, também não é. Que água que é, será? Mas ele falou assim: se você soubesse quem sou eu, se você reconhecesse e soubesse verdadeiramente com quem você está falando, você me pediria água, e eu te daria água viva. Isso dentro de você vai jorrar uma fonte de água viva que vai jorrar para a vida eterna. Deixando bem claro que uma vez que eu e você se tornamos filhos de Deus em Cristo, que tem que ser em Cristo, que fora dele nós somos da lei, e sendo da lei, não tem como nós ser justificados. Por quê? Porque pela lei não somos justificados diante de Deus. Deus olha para mim e para você, obediente ou não da lei, ou justificados, tentando nos esforçando para se justificar pela lei, ele nos olha como condenado. Mas olha nós em Cristo e fala: este é filho de Deus. Mas todo mundo é filho de Deus. O Novo Testamento não diz isto, e nem Jesus Cristo. Se todos fossem filhos de Deus, Jesus Cristo precisava nem vir na terra. Ah, mas eu sou filho de Deus, sou filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus. Não.
Como assim? Jesus Cristo fala isso? Não, Jesus Cristo fala que a todos quanto recebem Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, e não é um ritual religioso não, tá? É uma realidade pessoal de cada um de nós com Jesus Cristo, de receber Ele como único Senhor e Salvador, e deu-lhe poder para ser feito filho de Deus. Sendo filho, logo filho é herdeiro. Aonde eu for, Deus vai levantar alguém em favor da minha vida. Uma prova disso é só você pesquisar até minha própria vida que você vai ver. Perdi pai, perdi mãe, e Deus sempre foi levantando alguém e deixando bem claro que Ele está na direção, está no domínio, está no controle. E se eu colocar na mão dele, Ele vai mais ter domínio e mais ter controle sobre todas as áreas da minha vida, da sua vida também. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, amigo ouvinte, e sobre as nossas vidas permaneça, hoje e para todo sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Amém e graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte, fique na paz de Cristo Jesus. Evangelho para todos, onde a prioridade são os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo falou, está falado. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro. 104,9 Cafelândia FM. Estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal,
Jesus se faz presente em nosso meio, vai operar. Você vai ver quando ele chega diferente, mexe com o coração da gente. O milagre pode acontecer, porque Jesus ama você. Basta você crer, verás agora Jesus derrama a sua glória. Aonde Deus está, algo diferente pode acontecer. Coxo se levanta e o cego vê, paralítico sai pulando e dando glórias. Aonde Deus está, até a tristeza salta de alegria. Ele está conosco todos os dias, vive ao nosso lado 24 horas. Jesus está contigo a todo instante, quer renovar o teu viver. Quando ele chega diferente, mexe com o coração da gente. O milagre pode acontecer, porque Jesus ama você. É somente crer, verás agora Jesus derrama a sua glória. Aonde Deus está, algo diferente pode acontecer. Coxo se levanta e o cego vê, paralítico sai pulando e dando glórias. Aonde Deus está, até a tristeza salta de alegria. Ele está conosco em todos os dias, vive ao nosso lado 24 horas. Aonde Deus está, algo diferente pode acontecer. Coxo se levanta e o cego vê, paralítico sai pulando e dando glórias. Aonde Deus está, até a tristeza salta de alegria. Ele está conosco em todos os dias, vive ao nosso lado 24 horas. Sua melhor companhia, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz. Maturidade absoluta em comunicação. Cafelândia, Paraná.